Bom, gente, aqui estão as paralelas de Linus Pauling e vocês podem ver que os pontilhados estão aqui, né? A seta 1 liga a seta 2 através desses risquinhos vermelhos, a 2 continua através da terceira seta, que passa primeiro pelo 2P e 3S. É importante que a gente fale também, aqui está o trabalho de Niels Bohr. Ele estudou, né, a radiação que os elétrons emitiam e ele que formulou essas 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, ou camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Bom, segundo os estudos dele, os elétrons poderiam se agrupar aí de acordo com essas camadas. Cada camada correspondia a uma quantidade de energia. E dentro da própria camada, como é o caso aqui do K, ele teria 2 divisões, um elétron, 2 elétrons. Então a energia caminharia através desses pequenos saltos, dessas pequenas divisões. Da camada K para a camada L daria um salto maior e depois a energia passaria por todos esses elétrons aí até sair para a camada N. Então, esse subnível significa subdivisões de uma quantidade de energia que tem dentro da camada. Bom, vamos fazer então a distribuição eletrônica do iodo. O iodo, ele tem número atômico 53, símbolo Z, onde tem 53 prótons, 53 elétrons. Para nós, o que interessa é os 53 elétrons. São eles que vão ser distribuídos aí nas paralelas. Então, você vai começar pela primeira seta. Primeira seta está onde? No 1S. Segunda seta, 2S. E vai até a sétima seta, 7S, e oitava seta, que se tivesse continuidade aqui, seria 8. Então, a primeira seta passa pela camada 1 e pelo subnível S. Sempre que for possível, você deve colocar o total de elétrons. Então, vamos colocar aqui os 2 elétrons. E aí você vai somando. A segunda seta passa apenas pelo subnível 2S. O S vai quanto? 2 elétrons. Você coloca aqui. A terceira seta, ela sai do 2S aqui e aí inicia aqui a terceira seta. Começa aqui, passa primeiramente pelo 2P, depois 3S. Observa lá que o subnível P suporta 6 elétrons. Então aqui nós já temos 10. Mais 3S que suporta 2. Então, reconferindo aí, 2, 4, mais 6, 10, 12. Se você quiser colocar aqui para não se perder, você pode anotar aí. Então até aí foram 12 elétrons. Você continua colocando ele nas camadas aí. Então da 3S, ela vai lá e passa aqui pelo 3P. Então P é 6, que já passa para o 18. Mais 4S, 2, que vai para 20. Vai colocando aqui. Lembrando, ó, 12, 18 e 20. E aí a quinta seta, olha, aqui terminou a quarta seta. Ela começa lá em cima e vem lá, olha, 3P, 3D, né? E o D você, aqui eu anotei errado, aqui, ó. O D é 10. Bom, então aí você vai lá vai começar a quinta seta, né? 3D. O D cabe 10 elétrons. Então 20, 30.
e 6, 38. Então você pega e coloca aí para conferir. 20, 36, 38. A sexta seta, ela começa aqui, olha. Ela vai aqui da quinta, né? Aí começa a sexta. 4D novamente, que vai o 10, 38, 48, 54, aí passou. Então, se fosse assim, passaria, iria para 54, mas é 53. Então, vamos ter raciocínio aqui, olha. 38, 48, 48 para 53, falta quanto? 6? Não, falta 5. Então, aqui, em vez do 6, você vai colocar 5. Então, conferindo agora, 38, 48, mais 5, 53. Então, terminou aí a distribuição do iodo. É importante que a gente faça agora o esquema das camadas, né? Tem a ordem energética e a ordem geométrica. Nós vamos fazer agora a ordem geométrica, que é o que interessa para nós aqui no momento. Bom, aqui a gente vai fazer a ordem geométrica, que é uma sequência de números aí das camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. Aí nesse caso, este átomo iodo ele tem também as camadas 4S, 4P e 4D. Depois 5S e 5P. Acima você vai colocar os elétrons que você colocou em cada um desses subníveis. Então aqui o 2, 6, 2, 6, 10, 2 novamente, 6, 10, 2, e no final você poderia colocar até 6 elétrons na camada P, subnível P. Então é o limite máximo. Pode colocar menos? Pode, de 1 a 6. No caso aí 5 é menor que 6, então pode. Poderia 7? Não. Iria para o seguinte. Feito isso, você vai fazer as divisões aqui dos números que correspondem às camadas, como nós já falamos aí. Faz uma espécie de bandeirola aqui, né? E aí você vai colocar as camadas e abaixo você vai colocar o total de elétrons que foi aí em cada camada. Para nós, essa última camada é de extrema importância, porque baseada nela nós vamos falar da valência que cada átomo tem. Cada átomo tem de quantidade de elétrons que ele pode movimentar quando ele se ligar a outro átomo. Aí. Bom, gente, agora nós vamos fazer a distribuição no diagrama energético. Com certeza, alguns alunos vão dizer que é um pouquinho complexo e tal, mas é
não adianta, é um problema que você vai ter que encarar. Seria muito fácil pular ele, mas depois ele é cobrado no vestibular e você vai ficar chateado, falar, ah, mas ninguém me preveniu disso, ninguém me falou nada disso. Então, você faz a distribuição através das paralelas de Linus-Pauling. Um S significa próximo do núcleo. 7P significa mais distante do núcleo. Quanto mais próximo do núcleo, menor é a velocidade do elétron. Então tem menor energia. Quanto mais distante, maior a velocidade então, do elétron, então ele vai ter uma quantidade maior de energia na hora que ele estiver circulando. Né? Então, o diagrama energético de Pauling se baseia no aumento gradativo de energia à medida que o elétron se distancia do núcleo. Uma outra coisa, os elétrons giram aos pares em volta do núcleo, né? Então eles sempre giram aos pares. Só não vai girar aos pares, pode acontecer, os elétrons da camada de valência. E no caso dos elementos de transição, eles vão ter camadas subníveis incompletos e inclusive isso vai facilitar que eles tenham mais de uma valência. Os de transição pode ter várias valências aí por causa dessa situação de subníveis que são incompletos, né? Bom, os elétrons giram aos pares. E por que é que eles não se repetem? Afinal de contas, eles são negativos. Neste caso aí, é por causa desse sistema de rotação. Um gira num sentido, né? E o outro no sentido oposto. Isso cria um campo magnético aqui entre os dois elétrons. Né? Essa distribuição, apesar de ser um pouquinho mais complexa, ela dá para analisar diversas situações que nós não vamos aprofundar muito. Nós vamos ter, na sequência, um outro bloco de informações que são sobre os números quânticos, né? Significa o endereço dos elétrons aí. Bom, quando o átomo tem subníveis S ou P mais energéticos, são chamados representativos. São aqueles da coluna 1A, 2A, né? São representativos. Quando possui D ou F, mais energéticos, são chamados elementos de transição. Quando mais energético é o D, é transição externa. Quando energético é o F, transição interna. O primeiro elemento que nós vamos fazer na distribuição é o sódio. Existem regras para fazer essa distribuição. O quadradinho, cada quadradinho comporta 2 elétrons. Neste caso, como nós falamos, o movimento de rotação provoca essa atração. Então, um roda num sentido e outro roda no sentido oposto. O que a gente convencionou de chamar negativo é o que entra primeiro no quadradinho. Então, quando acontecer de ele ter 3 quadradinhos, entra todos os negativos primeiros e os no sentido oposto, considerado positivo, entra em segundo plano. Bom, vamos então fazer a distribuição eletrônica do sódio. Primeiro, você coloca no quadradinho um campo magnético negativo e depois o positivo. Negativo, depois positivo. E quando tem 3 quadradinhos, como é o caso aí, nós estamos no elétron número 4. E aí são 11 elétrons. Então, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca no sentido oposto. 8, 9 e 10. E por último,
11. Bom, na hora de você fazer a ordem energética, você vai observar, o geométrico, nesse caso é coincide, né? Você vai observar que o 3S, esse aqui, que é este aqui, é a camada mais energética, ou seja, o subnível mais energético, que tem mais energia. E ele só tem um elétron. Então, este aí é o que a gente chama de elementos representativos, ou seja, o subnível mais energético é o S ou P, e nesse caso aí é o S. Então, este aí, na hora que ele reagir com outro átomo, ele só vai movimentar um elétron. O próximo elemento que nós vamos fazer a distribuição é do carbono. O carbono, ele tem número atômico 6. Após você fazer a distribuição aqui nas paralelas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que entra sempre primeiro os de spin negativo. Então não poderia ter aqui esses dois juntos. Primeiro entra todos os negativos. E aí na hora que você faz a ordem geométrica, você vai perceber que baseado na última camada, você vai fazer a valência, e a valência nesse caso do carbono é 4. Quando o elemento tem de 1 a 4 elétrons na última camada, a valência é 4. Né? Quando tem de 5 a 7, a valência, ou seja, a quantidade de elétrons vai movimentar, o que falta para 8. Após a distribuição eletrônica, nós vamos fazer a ordem geométrica, que dá 4 elétrons na camada K, ou seja, na última camada. Valência quando tem de 1 a 4, na última camada, valência é o próprio número, quando tem de 5 a 7 é o que falta para 8. E analisando agora um pouco mais profundo, por quê? O que acontece internamente com os elétrons que faz com que o carbono sempre faça 4 ligações? Nunca 5, nunca 3, sempre 4, ou seja, movimenta sempre 4 elétrons. No primeiro momento, após a distribuição, nós vamos observar que ficou o S aqui com 2 elétrons e o P com 2 também. Aqui um negativo e um positivo, aqui 2 negativos. No segundo momento, vai acontecer o quê? Esse subnível S vai se fundir ao P. Só que aí, neste caso, ficou um subnível sem nada e um aqui com 2. Ocorre que no subnível sempre vai entrar o negativo. Primeiro, todos negativos, até preencher. E aí, numa forma de rearranjo dos elétrons, vão entrar os 4 elétrons, os considerados spins negativos. Então, é por isso que vai acontecer de o carbono ter essa facilidade de fazer sempre 4 ligações. Bom, nós vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do estanho, no atômico 50, e nós vamos chegar a essa situação. Eu não fiz um por um, porque senão ficaria difícil. Vocês vão notar o seguinte, que até aqui, olha 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 36, 38, 48, então faltaria 2. Lembrando que entra primeiro o elétron com comportamento magnético negativo, então não poderia ficar os dois juntos aqui. E aí, após fazer a ordem geométrica, nós olhamos para a última camada e percebemos que tem 4 elétrons. Quando o átomo tem de 1 a 4 elétrons na última camada, a valência é 4. É o próprio número. Tem exceções? Tem, nós vamos falar depois. Quando tem de 5 a 7, é o que falta para 8. E quando tem 8, eles são os gases nobres, estão estáveis aí. Bom, vamos olhar com um pouco mais de detalhes por que o estanho, além da valência 4, ele tem também a valência 2.
é um caso das exceções. Vamos analisar internamente para ver aí o porquê. Vamos observar aqui o porquê valência 2, porquê valência 4. Ou seja, é um elemento que é uma exceção que foge à regra. Nós vamos ver que essa regra vai de encontro bastante aos elementos de transição. São aqueles que estão no meio da tabela periódica. Bom, o que vai acontecer? Num primeiro momento, o subnível P, que é este aqui, olha, se a gente olhar lá na tabela periódica, se a gente olhar aqui na distribuição, no diagrama energético, nós vamos perceber que ele é o subnível e está na camada mais externa, né? Essa aqui é a camada mais externa, portanto é a mais energética. No caso do 5P, que é o subnível P, é o que está no maior nível energético, são os dois mais energéticos e os que estão mais distantes do núcleo. Por isso que num primeiro momento, este aqui, pelo fato de ser o mais energético, de estar mais distante do núcleo, conforme o átomo que ele reagir, ele vai perder esses 2 elétrons aí, né? Então são os 2 elétrons mais periféricos, mais distantes. Num segundo momento, vai acontecer o seguinte: o subnível S vai se fundir ao subnível P, né? E aí vão ficar 2 elétrons deste S e 2 do P, ou seja, 4 elétrons. Conforme a regra, entra primeiro os negativos, que são os 4. Portanto, vai haver uma fundição das camadas com 4 elétrons, cada um dos quadradinhos, e por isso a valência 4. Isso também ocorre com o carbono, conforme nós tínhamos visto. Então, gente, vamos dar por encerrado essa parte, né? Outros detalhes como números quânticos, ou mais detalhes sobre os elementos de transição, vai ser numa outra oportunidade, porque senão o vídeo vai ficar muito longo.